O pai desse jovem o abandonou quando era criança para participar de competições culinárias. Agora, para evitar que o restaurante de seu avô feche, esse jovem vai ter que entrar em um reality de cozinheiros. Seu objetivo é ganhar o prêmio, porém terá que enfrentar o maior chefe do mundo e vai descobrir algo impressionante. Assista até o final e descubra o que. O filme começa na Singapura. Lá conhecemos o restaurante Fênix Vermelha. Um idoso está preparando um prato que parece ser muito apetitoso. Ele é o avô do protagonista. Em seguida conhecemos o próprio protagonista. Enquanto seu avô preparava deliciosas comidas no restaurante, ele estava no mercado procurando pelos melhores ingredientes. Essa é a rotina dos dois. Sempre que o jovem sai da escola, ele passa no mercado e compra os ingredientes para que seu avô prepare no restaurante. Hoje, ele teve uma notícia um pouco triste. Um de seus pratos voltou. Os clientes reclamaram que estava com muita gordura. O avô então vai reclamar com esses clientes. Segundo ele, a comida do restaurante é característica e ele não vai mudar nada para agradá-los. Se eles quiserem algo com menos gordura, terão que procurar outro lugar. E é isso que eles fazem. Os dois se levantam e saem do restaurante. O neto dele aparece na mesma hora. Ele trouxe os ingredientes que seu avô pediu. O idoso fica extremamente satisfeito com suas escolhas. Em seguida, o neto quer ajudar o avô com o preparo das próximas refeições. Entretanto, percebemos que seu avô não quer que ele faça isso. O idoso quer que seu neto vá estudar. Mas mesmo assim, o jovem consegue convencê-lo e começa a ajudá-lo no preparo dos alimentos. Juntos, os dois fazem um peixe que parece estar muito gostoso. Assim que fica pronto, percebemos que esse peixe era para o almoço do Sr. Lee, o dono do prédio onde fica o restaurante. Ele termina de comer e fica muito satisfeito. Em seguida, pede para que o idoso venha conversar com ele. O homem está ali para cobrar o aluguel atrasado. Os dois conversam e o idoso reclama, dizendo que a economia está muito ruim e as pessoas não vêm mais para o restaurante. Segundo ele, além disso, o problema é que as pessoas não estão mais interessadas em culinária de verdade. Elas apenas querem assistir a um show. O dono do prédio então diz que ele tem que se adequar a essa realidade. Segundo ele, o cliente tem sempre razão. Só que o idoso não concorda com isso. Ele não quer mudar o jeito que fez as coisas por toda a sua vida. O dono do prédio então diz para ele pedir a ajuda de seu neto. Porém, o idoso é categórico. Ele não quer a ajuda do jovem. Segundo ele, seu neto tem que estudar para se tornar um engenheiro e não deve perder seu tempo correndo atrás de um sonho de ser cozinheiro. No final das contas, o dono do prédio fica muito triste. Afinal, o restaurante da mãe dele já foi à falência e ele não quer que isso aconteça com o restaurante do idoso. Ele então se despede e paga pelo almoço. O homem sabe que o idoso estava devendo 8 meses de aluguel e disse que só poderia dar para ele mais 2 semanas para juntar esse dinheiro. Enquanto isso, seu neto lia uma revista sobre culinária. Nessa revista, seu ídolo, um Masterchef chamado Howie, aparecia em uma propaganda sobre o mais famoso programa de culinária da Ásia. Ele é o Masterchef desse programa há mais de 15 anos e ninguém nunca o derrotou. Mas de repente o avô do protagonista passou mal e teve que ser levado para o hospital. Acontece que ele teve um ataque do coração. Lá seu neto conversa com a mulher que trabalhava para ele. O protagonista diz que tem que arranjar um jeito de conseguir o dinheiro para salvar o restaurante. A mulher, entretanto, diz que ele não deve fazer isso, pois seu avô não quer esse destino para ele. O jovem tem que estudar e se tornar alguém na vida. Mas ele não quer fazer isso, pois o restaurante é a casa deles e precisa ser salvo. A mulher tenta persuadi-lo de sua ideia, porém o jovem está decidido. Ele quer salvar o restaurante de sua família e irá fazer tudo o que for necessário para isso. De repente, ele olha para a televisão e vê seu ídolo, o chefe Howie, junto de sua esposa, a Masterchef, uma famosa cozinheira chinesa responsável pela criação do maior programa de culinária da Ásia. Acontece que a competição para escolher o Masterchef irá começar, e esse ano eles irão aceitar a inscrição de pessoas comuns, não apenas chefes de cozinha. Quem vencer se tornará o novo Masterchef e ganhará um prêmio de $1 milhão. Só que o chefe Howie adverte os participantes. Ele irá participar e não irá desistir da competição. O protagonista então volta para o restaurante e procura por dinheiro para pagar sua passagem até Xangai e participar do programa. A mulher não gosta dessa ideia, porém o jovem consegue convencê-la, dizendo que esse é seu sonho e que ele tem todas as chances para
para ganhar o programa. Acontece que a mulher acredita em suas habilidades. Ela então pega o dinheiro que seu avô estava guardando há muito tempo. Acontece que, na verdade, ele tinha o dinheiro para pagar os 8 meses de aluguel, só que estava guardando esse dinheiro para pagar a faculdade para seu neto. Ao saber disso, o jovem fica nervoso e fala que não vai usar o dinheiro. Só que a mulher insiste, ela confia nele e sabe que é uma excelente oportunidade para seu futuro. Ao ouvir essas palavras, o jovem volta a se encher de confiança e parte em direção a Xangai para participar do programa. Ao chegar lá, ele fica impressionado com o tamanho da cidade e passa em uma rua com diversos vendedores de comida. Ele prova diversas comidas diferentes, até que de repente ele vê na televisão que o programa já estava começando. O jovem então sai correndo, pois já estava atrasado e nem havia se inscrito ainda. Enquanto isso, lá no programa, a competição já havia até começado. Os chefes pediram para que os participantes fizessem uma omelete. Apenas quem fizesse a omelete perfeita seria classificado para participar do programa de verdade. Esse é apenas o teste para a inscrição. De repente, o protagonista chega até lá. Entretanto, ele não havia se inscrito e uma mulher da produção fala que ele não poderá participar, pois seu nome tem que estar na lista. Vemos então que no programa, um dos participantes parece muito promissor. O chefe que estava julgando seu omelete gostou muito do que ele fez. Por causa disso, ele garantiu sua participação no programa. Vemos que o protagonista desesperado estava lá no hall tentando convencer alguém a vender sua participação no programa para ele. Ele até prometia que daria 60% do prêmio se vencesse a competição, porém ninguém aceitou. De repente, uma mulher da produção vem chamar os próximos candidatos. Os nomes chamados têm que dar um passo à frente. Ela chama diversos nomes, até que uma hora chama por um tal Dimitri, mas ninguém dá um passo à frente. Rapidamente, o protagonista percebe sua chance e se apresenta como Dimitri. Ele deu sorte e vai poder participar do programa. Rapidamente, ele começa a fazer sua omelete, mas tem uma surpresa. O fogão estava quebrado e não queria sair fogo. Mas o jovem pensou rápido. Ele se abaixou, pegou um livro de culinária, arrancou algumas páginas e conseguiu usar essas páginas para fazer fogo e cozinhar seu omelete. Os chefes, entretanto, apareceram na hora para julgá-lo. Aparentemente, o protagonista tem muita habilidade e conseguiu terminar seu omelete bem na hora e apresentou para o chefe, que gostou muito do que viu. Ele, entretanto, achou que o jovem demorou muito e perguntou se essa era sua segunda tentativa. Mas então o protagonista explicou que o fogão não funcionou e ele teve que improvisar. Os chefes ficaram impressionados com o que ele fez e por isso ele garantiu sua participação no programa. Depois disso, vemos a Masterchef contando sobre como criou o programa. Ela disse que 15 anos atrás nenhum chefe queria participar, porém ela conheceu Howie e ele aceitou. Graças a ele, o programa existe. Acontece que o chefe tem uma característica especial. Ele nasceu com um paladar super apurado e consegue reconhecer os ingredientes de qualquer receita apenas provando. Essa habilidade o fez se tornar o maior chefe da Ásia. Vemos então a Masterchef chegando em casa e se encontrando com seu marido, o chefe Howie. Ele não fez nada para jantar e eles vão ter que comer pizza. Entretanto, o homem tem más notícias. Ele foi ao médico e descobriu que não pode ter filhos. O homem está muito triste com isso. Enquanto isso, em Singapura, a mulher que tomava conta do avô do protagonista recebeu péssimas notícias do médico também. Acontece que o idoso não tem mais tratamento. O conselho do médico é levá-lo para casa e fazer que seus últimos dias sejam muito felizes. De volta em Xangai, o protagonista vai para a próxima parte da competição. Lá, ele conhece outros 3 chefes que irão se juntar a ele em um time. Já de cara, percebemos que uma das chefes não gosta de um outro candidato, pois ele não é formado em uma grande escola de culinária, e nenhum dos outros também. Depois disso, o apresentador vem dizer qual será a próxima competição. O desafio dessa competição será cozinhar carne de porco. Todos então começam a cozinhar seus pratos. Percebemos que aquele outro chefe que apareceu mais cedo tem muito capricho em fazer seu prato. O time do protagonista está todo atrapalhado. Só que assim que a carne de porco termina de assar, ele coloca seu dedo para provar e percebe que o tempero já estava perfeito. Só que a outra chefe queria colocar um pouco de molho em cima e ele não deixou, pois o gosto já estava perfeito e acabou utilizando sua própria mão para impedir que o molho caísse na carne. O protagonista se queimou, mas preveniu que o molho caísse. Depois disso, vemos que os juízes estavam naquele
aquele chefe de mais cedo. Eles gostaram muito do prato dele. Depois disso, eles vieram para a mesa do protagonista. Todos provaram a carne de porco. Uma das chefes não gostou muito, pois estava muito simples. Porém, a Masterchef e o outro chefe gostaram muito, pois eles conseguiram trazer um gosto diferenciado para a carne do porco. Por causa disso, o time do protagonista avança na competição. Ele teve coragem de seguir seus instintos e fazer o time vencer. A Masterchef até o elogiou. Vemos que no backstage, seu marido também estava observando. Depois que as gravações terminaram, o protagonista foi cozinhar para os participantes. A Masterchef se aproximou para ver o que ele estava fazendo e ele ofereceu um pouco para ela. A mulher aceitou e ele então preparou um prato diferenciado para ela. Assim que a mulher provou, ela se lembrou do passado, do tempo que ela estava procurando por chefes para participar do programa. Nesse dia estava chovendo muito e ela chegou por acaso ao restaurante onde o chefe Howie trabalhava. Aquele dia era o dia do aniversário de seu filho e ele estava preparando um prato para o jovem. Só que esse prato era especial. No dia do aniversário do pequeno jovem, ele era quem escolhia os ingredientes. A mulher então quis provar, pois o cheiro estava muito bom, e o chefe a advertiu. Talvez o prato fosse muito ruim, pois seu filho escolheu ingredientes aleatórios para ele. Só que assim que a mulher provou, ela percebeu que o prato estava delicioso. E acontece que o prato que o protagonista acabou de preparar para ela se parecia muito com esse prato que ela provou 15 anos atrás. Por causa disso, ela desconfiou do protagonista. A mulher então pediu para que um dos homens da produção fosse até a Rússia, terra natal de Dmitri, para descobrir sobre seu passado. Enquanto isso, no hospital, o avô do protagonista estava ensinando os cozinheiros a trabalhar. De repente, seu neto ligou para ele. O protagonista mentiu, dizendo que estava na faculdade. Em seguida, ele voltou às competições. Nessa próxima etapa, os 4 times que sobraram receberão uma grande quantidade de dinheiro. Com esse dinheiro, eles terão que comprar os melhores ingredientes que encontrarem, para assim cozinhar um prato digno de um rei. Eles terão 4 horas e apenas um dos times irá passar para a próxima fase. Todos então se reúnem e percebemos que o time do protagonista está com problemas. Eles não conseguem se decidir o que cozinhar. A chefe diz que a cozinha não é uma democracia e ela quer decidir o que eles vão fazer. Porém, o outro chefe não concorda e eles acabam pegando cada um uma parte do dinheiro e saem para fazer seus próprios pratos. O protagonista e o outro chefe ficaram sozinhos. Só que esse outro chefe decidiu que não valia a pena participar do programa, já que desunidos dessa maneira eles não teriam chance de ganhar. O homem então pegou o dinheiro para sair dali e ir comprar coisas para ele. O protagonista também acabou desistindo e pegou o dinheiro para voltar para casa. Entretanto, enquanto estava no aeroporto, ele viu uma propaganda do chefe Howie. Nessa propaganda, o homem disse que foi muito difícil seguir seu sonho. Porém, se ele tivesse que fazer outra coisa sem ser cozinhar, sua vida seria triste, e por isso ele não desistiu. Acontece que essas palavras tocaram o coração do protagonista, e ele resolveu retornar ao programa. A produção já estava achando que seu time iria perder, pois tinham apenas 2 participantes. Todos os times estavam muito avançados, e o time do protagonista estava apenas começando. A mulher fez uma entrada com caviar, e o homem fez costelas de porco. Ele então deu um pedaço para o protagonista provar, e o jovem gostou muito. Em seguida, a mulher deu seu caviar para ele provar também. Entretanto, o jovem ficou preocupado, pois ele achava que o caviar não combinava com a costela de porco que o homem fez. A mulher então diz que eles vão servir o pato assado como refeição principal no lugar da costela de porco que o homem fez. Entretanto, o homem reclama, pois a mulher fez um prato francês e na competição eles deveriam utilizar ingredientes locais. Por causa dela, eles seriam eliminados. Durante a discussão, o pato da mulher que estava na panela de pressão acabou explodindo. O homem conseguiu salvá-la no último instante. Só que, assim que a produção chegou para apagar o fogo, eles acabaram destruindo os pratos que eles haviam preparado. De repente, o outro chefe aparece, mas ele não trouxe nada para fazer comida, apenas gastou dinheiro com roupas. Eles agora têm apenas 20 minutos para continuar na competição. O protagonista então viu todos os ingredientes que estavam ao redor. Ele e o outro chefe que acabou de chegar tiveram uma ideia. Eles vão preparar algo com todos aqueles ingredientes que não tem nada de especial neles. Todos então começam o trabalho de equipe. Utilizando toda a sua habilidade e conhecimento adquirido na cozinha de seu avô, o protagonista
protagonista consegue fazer diversas coisas diferentes. O outro chefe então mostrou uma pimenta que veio de sua terra. O homem e a mulher não gostaram nem um pouco, pois era muito ruim. Entretanto, assim que o protagonista provou, ele simplesmente travou. Acontece que essa pimenta o fez ter uma ideia mirabolante e ele começou a preparar um molho com diversos ingredientes diferentes e essa pimenta. De repente, chega a hora dos pratos serem julgados. Aquele outro chefe do começo do filme foi o primeiro e ele impressiona os juízes, pois preparou pratos diferentes que tinham como objetivo representar a terra, a água e o fogo. Todos ficaram impressionados. Depois disso, chegou a vez do time do protagonista. Os juízes acharam que o prato era muito simples. Entretanto, assim que provaram o molho que ele fez, todos ficaram impressionados. E um dos chefes perguntou o que ele fez. O protagonista então disse que usou maçãs e alguns outros ingredientes para fazer um molho que traria o melhor sabor possível para sua comida. O líder dos chefes o parabenizou, dizendo que essa comida estava muito balanceada e ele conseguiu transformar um prato simples em um prato digno de reis. Em seguida, chegou a hora de decidir quem venceu. A Masterchef então chama o chefe Howie para dizer. Ele então fala que um chefe de verdade consegue trabalhar com o mínimo possível de dinheiro. O homem então diz que quem vai passar para a próxima fase será o time que gastou menos dinheiro. O time do outro chefe se desespera, pois gastaram todo o dinheiro. Porém, o protagonista está feliz. Ele não gastou o dinheiro que levou e o trouxe de volta. Seu time passou para a final. Eles então comemoram muito. Na próxima fase, eles irão competir e quem vencer irá para um duelo contra o chefe Howie. Mais tarde, então, o protagonista vai para a feira escolher os ingredientes para seu prato. Lá, sem querer, ele se encontra com o chefe Howie. Ele então conta sobre seu passado e como começou a cozinhar na cozinha de seu avô. O chefe Howie então diz que com ele foi parecido. Ele teve que abdicar de muitas coisas para se tornar um grande chefe. O homem então dá boas sortes para o protagonista e vai embora. No dia seguinte chega a hora da competição. Eles terão que cozinhar o melhor prato de macarrão para vencer. Todos começam a cozinhar e o protagonista fica parado pensando no que vai fazer. Ele então se lembra de um prato específico que seu pai preparou para ele na infância. O jovem então começa a preparar esse mesmo prato. Assim que terminam, a Masterchef vem provar. O primeiro competidor fez um prato muito bonito, mas que não tinha o gosto bom. O segundo fez tudo certo, porém deixou cair cabelo na comida. A terceira também fez um prato todo perfeito, mas esqueceu de adicionar os talheres. Assim que o protagonista revela seu prato, ele diz que é uma receita que ele se lembrou de sua infância. Só que a Masterchef percebe que ele não fez macarrão, porém o protagonista diz que ela estava enganada. Aqueles bolinhos eram feitos de macarrão. A mulher então prova e fica maravilhada com o sabor. Ela simplesmente o parabeniza. Depois disso, vemos que o protagonista foi para a final. Ele terá a chance de ganhar $1 milhão. Nesse momento, o homem da produção liga para a Masterchef. Ele estava na Rússia e havia encontrado o Dmitry verdadeiro. De repente, vemos um flashback. A Masterchef estava se lembrando do dia que ela levou o Howie de seu restaurante para ir pro programa. Ele teve uma discussão com seu próprio pai que não queria que ele o abandonasse. Assim que o homem saiu para ir pro programa, o idoso disse que ele nunca mais poderia voltar e nunca mais veria seu filho. Acontece que aquele idoso pai de Howie é o avô do protagonista. Isso mesmo, o pai do protagonista é o grande chefe. Depois desse dia, ele se tornou o maior chefe da Ásia e seu pai tomou conta de seu filho. Um dia, enquanto observava seu pai na TV, o protagonista, ainda muito jovem, também usou uma bebida para fazer uma comida. Só que ele acabou colocando fogo no restaurante. Seu avô tentou avisar o chefe sobre o que aconteceu, porém, sua mulher não deixou que ele atendesse a ligação, pois estava em uma competição. Por causa disso, o avô do protagonista mandou ela dizer para o homem que seu filho perdeu a vida e também que era para ele nunca mais procurar seu pai. O chefe Howie então voltou até o restaurante e encontrou tudo queimado. O homem estava desesperado, pois seu amado filho perdeu a vida. Só que o protagonista, na verdade, estava vivo e seu avô mentiu para o chefe Howie. De volta ao presente, de alguma maneira, a Masterchef descobriu que o protagonista era o filho do chefe Howie. Ela então foi até o restaurante conversar com o pai do chefe. Enquanto fugia dela, o idoso viu seu neto no programa. A Masterchef então tentou convencê-lo
a ir até Xangai conversar com seu neto e seu filho, mas ele não queria ir de maneira alguma. O homem estava irritado, pois foi essa mulher que retirou seu filho da vida dele 15 anos atrás. Sem outra escolha, a MasterChef volta sem ele. Ela então conversa com o protagonista. Ela conta que descobriu quem ele é e revela que o chefe Howie é o pai dele. Muito irritado e triste com seu avô por nunca ter contado a verdade, ele liga para o idoso. O idoso então diz que seu pai não era um chefe de verdade. O homem não ligava para a culinária, apenas para dinheiro. O avô então chamou seu neto para voltar para casa. Entretanto, o protagonista estava irritado, achando que seu avô mentiu para ele a vida toda apenas para ter um ajudante gratuito. O jovem então resolveu jogar seu telefone fora e seguir sua vida fora de sua família. No dia da gravação do programa, ele estava desaparecido e a MasterChef foi atrás dele. Ela ainda não havia contado para seu marido que encontrou o filho dele. A mulher então foi atrás do protagonista e depois de muito procurar, o encontrou nas ruas da cidade, trabalhando na barraca de comida de alguém. O jovem não queria voltar para o programa. Ele estava decepcionado com todos por terem mentido sua vida toda. Ele também estava irritado, pois não acreditava que seu próprio pai não o havia reconhecido. A mulher então diz que ele não precisa cometer os mesmos erros que ela, seu avô e seu pai cometeram. A mulher então tenta convencê-lo a voltar, porém não adianta. Ela então volta para o carro toda triste e de repente a mulher é surpreendida. O protagonista apareceu correndo. Ele resolveu voltar e se reconciliar com todos. Juntos, os dois prepararam uma surpresa. Durante a final do programa, a mulher diz que essa competição terá que ser a respeito de um prato que lembre a família. Lembre-se, o chefe Howie ainda não sabe da verdade. Ele então preparou 15 pratos diferentes. O homem então apresentou os pratos para os juízes. Segundo ele, antigamente, enquanto seu filho ainda era vivo, ele costumava cozinhar um prato no dia do aniversário do jovem. Esse prato tinha todos os ingredientes que o jovem escolhesse. Porém, já se faziam 15 anos que seu filho perdeu a vida. Para homenagear esses 15 anos de aniversários de seu filho já sem vida, ele preparou aqueles 15 pratos, um para cada aniversário, incluindo hoje, que é aniversário de seu filho. Depois que os juízes provam, chega a vez do protagonista. Ele fez apenas um prato. Os juízes então dizem que não tem como eles dividirem o prato, e é nessa hora que o protagonista revela. Ele não preparou o prato para os juízes, mas sim para o chefe Howie. O jovem então se ajoelha e pede para que o homem prove o prato. O chefe não quer provar a princípio, porém de repente, o avô do protagonista aparece e pede para que ele prove o prato que seu filho fez para ele. O idoso pede para que o homem não puna seu filho como ele puniu uma vez. O chefe Howie então prova o prato e se lembra da infância de seu filho e de dias muito felizes. Emocionado e chorando, pai e filho finalmente se abraçaram. Todos ficaram extremamente felizes. Depois disso, juntos, vemos que eles abriram um restaurante e o protagonista se tornou o chefe. Eles estavam muito felizes e honraram a memória do avô que já havia perdido a vida. Obrigado por assistir. Até o próximo!